eu e você abrimos a boca, o Espírito Santo e Jesus Cristo intercedem por nós. Paz a todos, que Deus abençoe. Estamos aqui no alto, no cimo do monte, eu, Bispo Lucas, está aqui o pastor João, o pastor Jonathan, e nós estamos aqui nos preparando para esse próximo domingo. Você sabia que, contando com esse próximo domingo até o término do ano, falta apenas 7 domingos? É profético, né? 7. O número 7 é profético. E serão 7 últimos domingos que nós estaremos orando. Mas, sabe, toda oração é abençoada. Mas essas orações que serão realizadas nesses últimos 7 domingos serão especiais. E essas orações, ela vai abençoar a sua vida, mas principalmente a sua família. Na verdade, a nossa família. Serão 7 domingos, serão 7 últimos domingos desse ano, que nós estaremos clamando, orando, buscando, subindo no monte, descendo, subindo de novo pela nossa família. Baseado em quê? Aonde? Na Bíblia, bispo. Aonde Deus ele fala com Noé lá em Gênesis capítulo 7. Deus ele falou para Noé assim, ó: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Ou seja, Deus ele falou para Noé entrar na arca porque a arca já estava pronta. E a arca estava pronta por quê? Porque Noé, ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus. Ele não ficou, sabe, olhando para o tempo, ele não ficou olhando para as probabilidades, ele não ficou olhando, sabe, para aquilo que poderia talvez ser um sinal ou não da chuva. Não! Noé, ele obedeceu, Noé, ele se disponibilizou, ele se entregou à ordem, à vontade de Deus. E olha, houve salvação na vida de Noé e na família de Noé, porque ele obedeceu, porque ele acreditou. E nós estamos aqui no monte fazendo essa convocação. E na verdade, no fundo, é Deus nos usando para convidar, para chamar você também, para que venha haver salvação na sua família. E talvez você diga: bispo, pastores, a minha família precisa tanto de salvação, precisa tanto da bênção de Deus. Ou seja, você está diante da palavra de Deus como Noé esteve. Deus falou para Noé, o pastor João. Pastor João, a paz. A paz, bispo, a paz a todos que nos acompanham. Deus, ele deu uma ordem para Noé, para que Noé então construísse aquela arca. E Noé então obedeceu, Noé então atentou para a voz de Deus, para o chamado de Deus. E isso teve um fruto. E que fruto, hein? Noé salvou a vida dele e a família dele, o pastor João. Inclusive, bispo, essa promessa hoje é para o povo de Deus. Jesus, ele morreu na cruz, ele fez o sacrifício, deu a vida para salvar esta pessoa que nos acompanha e toda a sua família. A sua parte é fazer igual Noé agora, obedecer, buscar pela sua família, interceder. Ô pastor Jonathan, paz. Paz, bispo Lucas, a paz a todos, que Deus abençoe. Quantas pessoas, ô pastor Jonathan, quantas famílias, sabe, estão aí vítimas de alcoolismo, tabagismo, drogas, jogatinas? Quantas famílias estão, sabe, destruídas pelas brigas, pela dificuldade financeira? E elas estão tendo agora, o pastor Jonathan, a oportunidade de Deus mudar essa situação,
como Noé teve a oportunidade e abraçou, pastor Jonathan. É verdade, Bispo Lucas. O propósito de Deus, que era salvar Noé, a família de Noé, e também aqueles que aceitassem naquela época aquele chamado, se cumpriu, mas houve um processo a ser cumprido. Noé teve que sacrificar, teve que obedecer, teve que construir a arca para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E eu acredito, o pastor Jonathan, às vezes nós fazemos uma pequena obra, né? Sei, na casa ali, a gente, ou na igreja. Sim, senhor. E é trabalhoso, imagina. E olha que hoje nós temos... É verdade, Bispo. Né, ferramentas que nos ajudam. Hoje, por exemplo, nós temos a parafusadeira, Verdade. né? Sim, senhor. A furadeira. E naquela época, hoje, por exemplo, se a gente precisar cortar uma árvore, né, um galho, alguma coisa assim, hoje existe o motosserra, né? Hoje existe. E naquela época, na época de Noé, eu fico imaginando a luta, sabe? O esforço que Noé teve que fazer para construir aquela arca. E não só o esforço físico, mas o esforço, né, na fé, o esforço mental. Por quê? Porque naquela época, certamente, pessoas ali chamavam Noé de louco, chamavam Noé de maluco. Você é maluco? É igual o filme Tudo lá. ele tinha que suportar, né, Bispo? Você já ouviu a frase, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente. Então, pessoas chamando ele de maluco, de louco. E sabe, quantas pessoas naquele momento veio para desanimá-lo? Só que ele determinou, ele focou naquele propósito, ele obedeceu a Deus e deu certo. Noé e a sua família foram salvos. Eles foram salvos. E olha, talvez você possa até pensar que sua família não tem jeito. Tem sim. Tem, porque existe um Deus acima de tudo, de todos, um Deus que vive, reina, está no meio de nós, que pode e faz todas as coisas, e porque também você vai buscar pela sua família. É domingo. Domingo, o primeiro domingo dos 7 últimos domingos deste ano. Serão 7 últimos domingos que estaremos clamando. Eu venho até usando uma palavra clamando e orando pesado, forte, na fé, na unção. E serão 7 últimos domingos que nós estaremos subindo no monte. É claro que o pastor Jonathan talvez não vai poder estar aqui conosco, todos, né? Não vai poder estar, né? Porque domingo ele vai estar ali em Bela Vista, o pastor João está aqui pertinho, mas o pastor Jonathan vai estar no monte lá também. Com certeza. E eu tenho certeza que haverá salvação na sua vida e na sua família. Fica aqui o convite. Na verdade, fica aqui a convocação. Fica aqui o chamado de Deus. Agora cabe você atender. Cabe você obedecer. Noé não era uma pessoa, né, sem falhas ou sem defeitos. Noé era uma pessoa falha. Deus não falou que ele era perfeito, mas Deus falou que ele era justo. Justo é aquele que obedece a Deus. Justo é aquele que procura sempre obedecer o chamado de Deus. Enquanto todos estavam ali distraídos com outras coisas, talvez não coisas que desagradavam a Deus, mas talvez coisas que não era o momento, o propósito de Deus. E Noé foi justo e se enquadrou ali na ordem, na vontade de Deus, e houve salvação. E haverá também na sua vida, na sua família, porque eu tenho visto, nós temos visto o povo de Deus buscando, o povo de Deus lutando, o povo de Deus orando, ali na igreja. E quantas vezes você tem jejuado, você tem acordado nas madrugadas, e pode ter certeza que antes deste ano terminar, você vai dar testemunho. Mesmo que, venha a haver, na linguagem figurada, dilúvios, mesmo que venha a haver momentos, situações difíceis na sua vida, na sua casa, mesmo que venha a haver tempestades,
você vai sair intacto, você e a sua família, e você vai cantar o hino da vitória. Você vai dar o seu testemunho, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe, e estaremos neste domingo, especialmente às 8 horas da manhã, como também às 19, aguardando por você. E eu creio que vai se cumprir a promessa, a palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.